Olá, pessoal! Estamos de volta para falar de mais um conflito envolvendo o Estado de Israel. A Guerra de Yom Kippur, ou ainda conhecida como a Guerra do Dia do Perdão, que acabou resultando nos acordos de Camp David em razão de uma nova realidade geopolítica que se configura nos anos 70. Então esse é um tema recorrente nos vestibulares. Pode cair na história, pode cair na geografia. A Guerra de Yom Kippur de 1973, a Guerra do Dia do Perdão, pois se trata de um feriado que temos na comunidade judaica, quando esse território então foi atacado por Egito e Síria e ainda a Jordânia, que unidos tentam varrer o Estado de Israel do Oriente Médio. No início, a vitória era dos invasores. Porém, com a ajuda do Ocidente, Israel acaba saindo como grande vencedor desse conflito e acaba exercendo assim um papel de hegemonia e parceria com o Ocidente. Os Estados Unidos passa a ser visto como o grande Satã, o grande inimigo do mundo árabe. Eis aí na figura a imagem de prisioneiros egípcios a partir da Guerra de Yom Kippur. O que eu vou ter? Um cenário no início dos anos 70 que vai resultar numa enorme crise econômica. Talvez a segunda crise mais importante do capitalismo mundial. Como ela fica conhecida? Ela fica conhecida como primeiro choque do petróleo impetrado pela OPEP. Era a crise do petróleo. O que eu tenho? Eu tenho Israel com uma fragilidade claramente demonstrada perante os ataques externos que somente resiste graças à ajuda dos Estados Unidos. O que o mundo árabe vai fazer? Atacar o Ocidente naquilo que lhe é mais precioso, a economia. O que o mundo árabe tem que o Ocidente não tem, mas quer muito? Petróleo. O que vamos fazer? Promover aumentos abruptos do preço do barril de petróleo. Desse modo, nós vamos diminuir a produção para aumentar o preço do barril e gerar o colapso da economia mundial. Qual era o objetivo? Pressionar a comunidade internacional para que Israel devolvesse os territórios ocupados em 67. Era então um cenário de crise econômico que iria afetar a economia ocidental, desde a mais industrializada, que importava muito petróleo, como economias europeias, como é o caso do Reino Unido, Alemanha, França e mesmo os Estados Unidos, ou ainda países emergentes, como o Brasil, que estavam em processo de industrialização e que eram grandes importadores de petróleo. Era uma crise de repercussão mundial, somente não era maior do que a crise de 29. Isso forçava, a partir de 74, uma resolução da ONU. Veja você, colocava o sionismo equiparado ao racismo. Essa resolução acabou sendo revogada posteriormente. Porém, esse cenário forçou uma nova ação geopolítica externa dos Estados Unidos, que levaram aos chamados Acordos de Camp David, onde pressupunha a devolução territorial em troca de paz com o Egito. Mas por que com o Egito? Porque o Egito era a principal liderança política, econômica e militar do mundo árabe, idealizador do pan-arabismo. Ao contrário do que muitos pensam, o Egito não era membro da OPEP ou um grande produtor de petróleo. O Egito era uma liderança política, econômica, militar do mundo árabe e que era necessário aplacar esta ação geopolítica externa do Egito contra Israel. Nascia então a possibilidade dos acordos de paz, conhecido como os Acordos de Camp David, que iria reunir, de um lado, o premier israelense Menachem Begin e, do outro lado, Anwar Sadat, do Egito. O mediador de tudo isso seria o tio Sam, os Estados Unidos da América. Quais eram os termos? Reconhecer a soberania de Israel por parte do Egito e o Egito teria a devolução dos territórios ocupados. Como pano de fundo, os Estados Unidos garantiu apoio militar ao Egito
fato que é mantido até hoje, e ainda investimentos econômicos na área da indústria e da agricultura egípcia. Eis a imagem de Sadat ao lado de Menachem Begin e, no meio, nós temos Jimmy Carter. O que eu tenho? O mediador, Estados Unidos, dos conflitantes, Egito e Israel. Era o acordo de Camp David que selava a paz naquele momento. Será? Acho que não. Pois, pouco depois, em 1981, Anwar Sadat seria vítima de uma ação terrorista que levaria à morte, onde os egípcios entendiam que os acordos de Camp David eram uma verdadeira traição ao mundo árabe. E, por consequência, Israel, em 82, retirava de vez as suas tropas do Sinai e o Sinai voltava às mãos do Egito, como está até hoje. Eis a imagem do ataque a Anwar Sadat durante uma parada militar, quando os soldados saltaram e alvejaram Anwar Sadat, demonstrando a total revolta com este acordo firmado com o Estado de Israel, com mediação dos Estados Unidos. Eis o cenário que tivemos da guerra de Yom Kippur aos acordos de Camp David. Ficou curioso para saber mais? Te aguardo no nosso próximo encontro. Voltamos a essa temática tão fascinante. Abraço.